Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você, aluno do terceiro ano, estiver vendo essa aula. Estamos aqui para mais uma aula, aula 5 da nossa matéria O Mundo dos Elétrons, tá? Já vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu colocar no modo apresentação aqui, PowerPoint, tá? E hoje falaremos sobre metodologia científica, tá? Antes de continuar, a gente, né, na primeira parte, no primeiro trimestre aí, a gente viu definições, né, de modelos atômicos, os principais modelos atômicos da história, né, algumas definições, como número atômico, número de massa. Tá? A gente dá uma interrompida agora e vai explicar a metodologia científica, como é fazer ciência, né? Ciência não é algo que a gente faz de qualquer maneira, existem regras para ser seguidas, né? Como que, por exemplo, um modelo atômico virou um modelo atômico, né? Eu simplesmente né? Não eu, mas Thomson, Rutherford, não tiveram ideias, né? E simplesmente escreveram, isso é isso dessa forma, né? Houveram importantes etapas nesse processo de construção, né? As ideias em cima de experiências, em cima da própria teoria, né? Modificações da teoria, etc. Tá bom? Então é isso. Vamos com, né, a nossa aula 5, metodologia científica, lembrando que para nesse segundo bimestre vocês adquirirem a nota e a presença nessa aula, né? Respondam o questionário que vai estar, o link do questionário do fórum está sempre 15 dias depois da segunda-feira que a aula está relacionada. Essa aula está para o dia, última segunda-feira de abril, que será no dia, sempre gravo a aula antes, deixa eu pegar o calendário aqui, será no dia 29, tá? Então, ela vai ficar até dia 14, até dia 13 na segunda-feira, 14 eu fecho o formulário, tá bom? Talvez esse eu deixe até dia 21, tá? Mas a partir de então, todos os outros formulários ficarão 15 dias para vocês responderem, tá? Exceto os finais, né? Os finais eu vou precisar deixar menos tempo, ou, né, as aulas finais não terão formulários, né? Quando chegar lá, a gente avisa. Então vamos começar, né? Aula 5, metodologia científica, tá? Eu vou explicar a diferença de dois conhecimentos. Existem, né, várias formas de conhecimento, conhecimento filosófico, conhecimento teológico, enfim, né, as subdivisões de conhecimento não importam tanto para a gente agora, mas eu vou diferenciar dois tipos, né, dentre as inúmeras definições, dois tipos. O conhecimento espontâneo, que é o senso comum, certo? E o conhecimento científico, que vai ser obra do nosso estudo. Então, primeiro, conhecimento espontâneo, está aparecendo aí na tela de vocês, né? É também conhecido como senso comum. Senso comum, tá? É mais conhecido, inclusive, como senso comum do que conhecimento espontâneo. Então, é um conhecimento que é gerado a partir de experiência. Seja uma experiência sua, seja uma experiência de alguém, né, mais velho, ou alguém que já passou por aquela situação, tá? E é baseado basicamente em intuição e observação, tudo bem? Observação que vai ser importante lá no conhecimento científico, né? E também é baseado em vivência, né? Tá? E ele é um conhecimento
muito usado para a sobrevivência, ou foi muito usado, né, em épocas antigas para a sobrevivência. Então, você adquire, né, o conhecimento espontâneo no seu dia a dia, no cotidiano, tá? E, e esse conhecimento, ele é basicamente tentativa e erro. Por exemplo, se você não come alguma coisa, né? Comeu aquela feijoada no domingo, não está se sentindo bem, né? Existem remédios, mas também tem o famoso chazinho de boldo lá. A mãe, a avó, a avô de vocês, tia, enfim, fala que é bom para tomar. Tá, mas por que que elas sabem que é bom? Porque alguém um dia falou que era bom para elas. E alguém um dia falou para quem falou que era bom para elas. E esse conhecimento foi passando de geração em geração, certo? É, não significa que não tenha uma ciência por trás, né? Significa que a gente, ou pelo menos começou a ser usado sem uma metodologia científica, e que a gente não se importa muito com a forma como aquele conhecimento foi obtido, mas sim que serve para a gente, tá? Então, se serve para a gente, ótimo. Tudo bem? Então, por isso que ele também é dito que ele é construído a partir de tentativa e erro. Porque, por exemplo, se eu tomar um chá de hortelã, meu estômago não vai melhorar. Aí, da outra vez que eu passar mal, eu não vou tomar um chá de hortelã. Vou tomar um chá de boldo, por exemplo, né? Que é bom para o estômago. Então, ele é construído a partir de tentativa e erro pela necessidade humana de resolver os problemas de imediato. Ele acaba sendo um conhecimento superficial porque eu só sei que funciona, não sei o porquê funciona, não sei se existe ocasiões especiais para aquilo funcionar, se foi só uma sorte. Funciona. No meu caso, funcionou, né? Pode ser que para outra pessoa não funcione, pode ser que em algum outro caso não funcione mesmo para mim, tá? E ele é sempre permeado de emoções, de opiniões, de valores pré-construídos de um determinado momento histórico. Né? A gente tem muito conhecimento adquirido dos nossos pais, dos nossos avós, né? É, mas nunca se questionou o porquê, certo? Alguma época aquilo foi passado para eles, eles passaram para os filhos deles, e provavelmente a gente vai passar para os nossos filhos também. Então, aqui um exemplo de um conhecimento espontâneo: chá de boldo é bom para dores estomacais. Será que é bom mesmo? A gente não tem, né, um conhecimento, a não ser que você seja da área da saúde e consiga explicar, por enquanto, né, para explicar o motivo. Tudo bem? Já conhecimento científico, tá? Eu vou ler a definiçãozinha que ela é importante. É o conhecimento produzido a partir de atividades científicas. Daqui a pouco a gente explica o que são essas atividades científicas, envolvendo experimentação e coleta de dados, sendo seu objetivo demonstrar por argumentação, ou seja, demonstrar cientificamente uma solução para um problema proposto em relação a uma determinada questão. Então, conhecimento científico, ele vai unir o raciocínio lógico e experimentação. Tem os dois. Fazer experimento e não saber interpretar os resultados dos seus experimentos não serve para nada, né? Ter raciocínio lógico, mas não conseguir realizar uma experiência para comprovação também não. Então ele une os dois, né? Ele vai transpor o conhecimento empírico, o conhecimento da prática, né? Pois você vai tentar explicar ou compreender, né, uma relação de causa e efeito. Eu posso usar o mesmo exemplo do chá de boldo. Chá de boldo é bom para o estômago, por conta, né, que quando eu faço chá de boldo, ele libera, né, essas substâncias que blá, blá, blá. Mas será que é bom para todo problema estomacal? Opa, é bom para azia, mas não é bom para gastrite, por exemplo. Já no conhecimento científico, a gente vai saber, opa, esse remédio é bom para azia, esse remédio é bom para gastrite, esse remédio é bom para
sei lá, dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, tudo bem? Ele vai exigir a utilização de métodos, processos, técnicas de coleta, né, e análise de dados, tá? Isso é a parte mais importante, coletar e analisar dados, obviamente também a compreensão, tá? E sempre vai ser passível de demonstração, então eu consigo te provar. Se algo é cientificamente conhecido, algo é cientificamente provado, tá? Pelo menos com a ciência atual, tá? Ele tem um caráter provisório. Por que que é um caráter provisório? Porque a ciência vai se aprimorando ao longo dos tempos. Então, eu estou sempre questionando se aquilo está completamente correto, tá? É, e sempre posso mudar caso alguma nova descoberta significativa seja feita. Então, é, a, por exemplo, a física que vocês estudam no colégio, a grande parte é baseada na física newtoniana, tá? Só que a física newtoniana, ela tem limitações, né? A partir da mecânica. Tem as limitações relativísticas, digamos assim, que quem quebra isso é o Einstein mais para frente. Significa que a física newtoniana está errada? Não. Mas Newton não tinha a ferramenta da relatividade para provar que a física que ele, né, estudou está correta até baixas velocidades, né, em relação ao referencial. E a gente nem tem ferramentas também para, né, ou a gente nem, digamos assim, nem precisa se preocupar porque as condições relativísticas são muito extremas. Para a gente que vive na Terra, a física newtoniana atende de muito bom grado. É muito. É o que exatamente o que a gente precisa. Tá? Então, um exemplo de conhecimento científico aí, para não fugir tanto do assunto, né, os remédios desenvolvidos para tratar dor no estômago. Aqui, por exemplo, cloroidrato de ranitidina. Salvo engano, cloroidrato de ranitidina, eu tinha pesquisado, não coloquei aqui, é para gastrite. Gastrite ou úlcera, não lembro. Enfim. Mas existe um estudo antes de se soltar esse remédio. Ninguém solta um remédio e fala que é bom, né? Exceto florais, que não são remédios. Mas ninguém solta um remédio sem dizer, sem ter um estudo científico todo de anos por trás, tá? Seguindo, a questão dos florais, não sei se alguém toma, mas é porque florais não tem estudo científico. Pode ser que funcione, mas não tem estudo científico, ou a maioria do estudo científico provou que não, não funciona para aquilo que é determinado. Enfim. Ah, conhecimento científico e senso comum, agora a comparação, tá? O senso comum ele não pode ser desprezado, nunca, jamais. Pois mesmo o cientista mais importante, mais inteligente, mais rigoroso, quando ele não está na especialidade dele, ele usa conhecimento espontâneo, tá? Então, por exemplo, vou citar novamente Albert Einstein, né? Vamos supor que Albert Einstein, que é alemão, certo? Viveu também um tempo nos Estados Unidos. Mas vamos supor que ele tenha vivido no Brasil e que um belo dia Albert Einstein tenha uma dor de estômago depois de comer alguma coisa. Provavelmente, né, na época que ele viveu, final do século XIX, começo do século XX, ele tomaria um chazinho de boldo, certo? Ele não vai pesquisar nada cientificamente sobre isso. Ele quer resolver aquilo na hora, tá? A ciência contribui para o desenvolvimento e melhoria na qualidade da vida humana, mas ela não é superior às outras áreas. Conhecimento, o senso comum também é importante. Tá? Aqui, né, citei, se o Albert Einstein tomasse um chazinho de boldo para melhorar uma dor no estômago. Vamos lá, seguindo. O que é ciência, tá? A gente viu conhecimento científico, mas o que é ciência? Ciência é esse modo particular que a gente vai ter de conhecer o mundo. Quando eu falo conhecer o mundo, é entender por que as coisas acontecem. Tudo bem? Porque fenômenos acontecem,
por que que as coisas se comportam de determinado jeito e não de outro, tá? Produzido por meio do raciocínio lógico, isso é importante, tá? E isso também muda de geração para geração. Aqui está escrito erradinho, eu vou arrumar no material. Com também, né, raciocínio lógico com experimentação prática, unindo as duas, tá? Devido às suas características, a ciência ela vai adquirir uma importância e ela vai acabar sendo privilegiada em relação aos outros demais conhecimentos. Conhecimento filosófico, conhecimento teológico, conhecimento, o senso comum, né, o conhecimento espontâneo. Né? A gente acaba, de maneira histórica, respeitando mais a opinião de alguém que notadamente estudou. Isso é importante, mas não faz a ciência ser um conhecimento dono da razão, tá bom? A ciência evolui, ela não determina a verdade absoluta. A verdade na ciência ela é mutável, tá? Ela muda ao longo do tempo. Aí, seguindo, o que que é uma pesquisa? Tá? Para a gente não se prolongar. Pesquisa é a atividade, né? A ciência que vai alimentar a ciência. A ciência vai viver de pesquisa, tudo bem? Então, ela é o núcleo, certo? É o centro da ciência. Não existe sem ciência sem pesquisa, certo? E a pesquisa é feita para a ciência. Ela vai permitir investigar, interpretar, compreender uma certa realidade. E a função da pesquisa, ela não é descobrir algo novo, não. É entender o que acontece, interpretar, certo? E refletir sobre, tá? A gente acha que pesquisa é sempre para descobrir uma cura de algo, descobrir um novo planeta, uma nova forma de vida. Não. Às vezes as ciências, aliás, a pesquisa, ela só está preocupada em entender como determinado fenômeno acontece, certo? Ah, mas isso também é descobrir algo novo. Mas tem coisas que simples que a gente ainda não conhece, certo? Por exemplo, o nosso próprio planeta, né? A gente não conhece 100% com certeza a Constituição. Existem teorias, por exemplo, para a constituição do nosso planeta, do núcleo. A gente não conhece todas as formas de vida terrestres, muito menos formas de vidas marinhas, tá? Então, a gente não quer fazer descobertas sempre. Às vezes a gente quer entender, certo? Entender e produzir conhecimento científico é entender, interpretar, certo? E refletir sobre a realidade. Tá, metodologia científica, então vai ser um conjunto de regras básicas de procedimentos que produzem o conhecimento científico. Lembra que eu falei que não se faz ciência por achismo. Existe um conjunto de regras e procedimentos que vão conduzir à produção científica. Tudo bem? E assim, produção científica, novamente, não é descobrir algo novo. Às vezes é uma correção, um aumento na área, né? Ou às vezes estudar um caso que seja um caso à parte, que uma determinada teoria não funcione, etc, etc. Tá? Então aqui a gente tem o nosso modelo científico, né? O método científico. Tudo bem? Então, ele segue sempre em etapas. E as etapas, né, podem diferenciar uma vez ou outra aí, algum nome ou outro, se vocês pesquisarem na internet, tá? Mas elas seguem basicamente em 6 etapas. Observação, questionamento, hipótese, experimentação. A pós-experimentação não é após, né, na verdade. É, é pós-experimentação e é antes de conclusão, mas ela não é algo linear, é algo cíclico, certo? Experimentação e análise, né? Essa análise leva a uma conclusão. Essa conclusão nem sempre é uma conclusão ultra, digamos assim, ultra satisfatória. Às vezes a gente só conclui que algo não serve para determinada coisa, né? Então, produzir ciência muitas vezes levam a resultados negativos, né? Ah, vou testar para ver se determinado composto químico serve para o tratamento de determinada doença.
antes de dar certo com 1, dá errado com 100, com 1000, certo? Com 1 milhão. Então, muitas vezes, a produção científica a conclusão que você chega é só que aquilo não serve, tá? E um resultado. Esse final, ele está sendo sempre, sempre, sempre renovado. Então, você tem muitos conhecimentos científicos que foram verdades em certas épocas, mas com o aperfeiçoamento da tecnologia, com o aperfeiçoamento de medições, de instrumentos de medidas e aperfeiçoamento da própria ciência, a gente teve pequenas mutações ou até grandes mutações. Tá? Por exemplo, a gente pode citar o heliocentrismo, né, em detrimento ao geocentrismo. O geocentrismo, certa época, né, o geocentrismo, para quem não lembra, é que a Terra seria o centro do sistema solar. Ele foi, entre aspas, certo? Provado cientificamente. Tinha alguns problemas que né, não eram explicados pelo modelo. Então, o modelo geocêntrico tinha muitos furos. E depois, né, isso foi corrigido pelo modelo geocêntrico. Até dentro do próprio modelo geocêntrico, né, o primeiro modelo geocêntrico, ele tinha, perdão, o primeiro modelo heliocêntrico foi corrigido pelo primeiro modelo heliocêntrico, tá? Que é o Sol no centro do sistema solar. Mas até o próprio primeiro modelo heliocêntrico, ele tinha como o Sol o centro de uma circunferência, né? Que os planetas orbitariam em circunferências em torno do, do Sol. Hoje a gente já tem um modelo que prega que o Sol é centro de uma elipse, certo? Os planetas, ou tudo que orbita o Sol, não são só planetas, possuem órbitas elípticas, né? O centro de massas desses planetas possuem órbitas elípticas em torno do Sol. Então, vamos explicar rapidamente cada etapa. Primeira etapa, observação, a etapa de coleta de informações, tá? Quantitativa sobre o fenômeno. Na verdade, tem uma etapa zero, que é o questionamento, certo? Ninguém vai fazer pesquisa, coletar dados sem um questionamento para responder, tá? E o pesquisador deve olhar o que precisa ser respondido. Então, a etapa zero é um questionamento que a gente não conta como uma etapa, né? Mas é algo que é um feeling, né? Que é, por que eu vou estudar algo? Né? Por que algo merece minha atenção? Tá? A etapa 1 é a observação. Vou coletar dados qualitativos, né? Quantitativos sobre o fenômeno e o pesquisador deve olhar para isso, né? E para o que ele precisa responder e buscar informações sobre a situação. Segunda ação, questionamento. Vou construir perguntas que possam explicar o fenômeno, tá? Então, por que determinado fenômeno ocorre? Por exemplo, por que eu vejo, por que eu escuto um som de trovão muito depois que eu vi um relâmpago, tá? Quais os fatores que podem influenciar esse fenômeno? Como que eu posso descrever o fenômeno? Tudo bem? Isso é tudo no questionamento. Aí, eu tenho a hipótese, né, que eu vou tentar elaborar respostas para a minha etapa interior, certo? A etapa de questionamento precisa de respostas, as respostas são elaboradas na hipótese, na fase de hipótese. Essas hipóteses sempre são válidas, até que eu prove o contrário, tudo bem? Ou que eu tenha um indício, né, para invalidá-lo. A experimentação, aqui, né, eu vou realizar experimentos e vou, com isso, testar as minhas hipóteses. E aqui, na grande maioria, as hipóteses são descartadas, ou jogadas fora. Aquilo que eu falei, produzir ciência não é fazer descoberta o tempo todo. Tá? Aí tem uma etapa 4.5, que não tinha na nossa figura, que é a análise das hipóteses, certo? Que eu fiz o experimento. Com os dados do experimento, eu vou tentar responder, né, as perguntas do questionamento e
também as hipóteses. Tudo bem? É, então, todos os dados obtidos e as hipóteses testadas são agrupados para se construir uma explicação sobre, né? Seja um princípio, uma teoria, uma lei, enfim, algo que aí a gente possa dizer que é um conhecimento científico, um conhecimento obtido através de ciência, e toda essa etapa, ou todo esse conjunto de regras é a construção da ciência. Por fim, a gente tem a conclusão, tá? Que todos os dados obtidos e hipóteses testadas são agrupadas para que construa uma explicação, um princípio, uma teoria, uma lei, tá? Que seja útil. Então, só para resumir, princípio são uma abordagem geral de fenômenos que se repetem em diversos sistemas, tá? Leis, né, são relações entre grandezas envolvidas e surgem por meio da experimentação. E teorias explicam os fatos observáveis com base em um conjunto de leis e regras, permitindo a realização de previsões sobre fenômenos, tá? Então, um exemplo de, de produção científica, tá? De método científico, ou de aplicação do método científico, foi a descoberta do medicamento penicilina, certo? Que é Penicilina é antibacteriano, eu não sei o nome agora, fugiu da cabeça. Ele combate bactérias, enfim, não vou lembrar. Antivírus é antiviral ou antibacteriano, não sei. É, então, um cientista, né, que estudava colônias de bactérias, em determinada fase deixou, né, algumas amostras abandonadas, e essas amostras abandonadas tinham sido recobertas por fungo. Esses fungos causaram a morte das bactérias. Tudo bem? É, a partir disso, dessa observação que ele fez, tá? Formularam questionamentos. Então, fez a observação, uma observação até sem querer, tá? Ele não estava estudando aquilo. Ele abandonou e viu, né? Observou que foi recoberta de fungo. Formularam questionamentos e hipóteses e depois testaram os experimentos científicos. Daí as 4 etapas: observação, questionamento, hipótese e experimentação. Tá? Nesses testes, isolaram e estudaram o fungo e mais tarde testaram em ferimento dos soldados da Segunda Guerra Mundial. Antibiótico era a palavra, tá? Hoje a penicilina é um dos antibióticos mais importantes na medicina, não é antibacteriana, tá bom? É isso, gente. Não esqueçam de responder o questionário, tá? A gente fica por aqui hoje e na próxima aula, na próxima segunda, a gente vai ter mais um questionário para responder, mais uma aulinha. Respondam o questionário, tá? Não esqueçam disso, isso é super importante. Um abraço a todos e até mais.